pessoal, venho aqui apresentar o nosso TCC. Ele tem como título a influência da tecnologia na escrita contemporânea. Tá? Os alunos que estão participando desse grupo de TCC são Abraim Cruz dos Santos, Carolina Almeida Rodrigues, Danilo Morali Ramos, Fabiana Tognon de Freitas, que sou eu, Luiz Fernandes dos Santos, Rafael de Melo Ferraz, Renata Andrade de Moraes e Valdineia Benta dos Santos Silva. Tá? A escolha do tema foi feita de forma coletiva, onde nós começamos a analisar assim, aspectos que acontecem hoje, que a gente vê, observa dentro das escolas e que muitas vezes a gente não pensa que é tão grave assim. Tá? E a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre a influência da tecnologia, como que os alunos têm lidado com essa questão tecnológica dentro da sala de aula. O que a gente vê hoje são alunos que escrevem, às vezes, muito usando gírias, escrevem usando abreviações incorretas, onde muitas vezes fica até difícil de compreender um texto, certo? Então, o objetivo da nossa pesquisa foi esse, foi ver como que a escrita se dá hoje nas escolas, como que os professores veem essa relação da tecnologia com a escrita nos dias atuais, tá? Se isso já existe há muito tempo ou se isso vem influenciando agora. Tá? Outro aspecto colocado foi que com a pandemia, onde os alunos precisaram ficar afastados das escolas por um período aí de quase 2 anos, eles precisaram aprender a utilizar mais os recursos tecnológicos para se apropriar da aprendizagem. E dessa forma, acabou ainda se influenciando com aspectos aí que às vezes não seria condizente à realidade das escolas atuais, tá? Hoje, os professores, eles têm autonomia para usar a tecnologia dentro da sala de aula, eles têm buscado usar essa tecnologia de forma positiva, certo? Não atrapalhando no processo de aprendizagem do aluno e principalmente fundamentando assim, usar as metodologias ativas, que são as formas que os alunos acabam aprendendo sozinhos, a gamificação, aprendizagem por projetos, aprendizagem por etapas, que onde o aluno ele se torna protagonismo da sua própria aprendizagem. Mas nesse caso também é necessário que a gente veja a tecnologia como um aspecto positivo para o desenvolvimento da aprendizagem. E é isso que vem tratando um pouquinho aí nosso trabalho. E o nosso orientador é o professor Eduardo Mantovani, ele vem nos mostrando aí cada vez mais a necessidade do estudo teórico para fundamentar aí os nossos achismos, que muitas vezes a gente pensa, a gente acha, mas é necessário a gente aprofundar teoricamente isso para a gente ter certeza do que a gente está falando, tá? Então, o nosso principal objetivo é apresentar como a tecnologia vem influenciando aí a escrita dos nossos alunos, principalmente no ensino fundamental 2, tá? Hoje nós temos alunos que chegam no ensino fundamental 2 com uma bagagem de conhecimento que às vezes não tem esse conhecimento da linguagem escrita de forma culta, de forma correta, de acordo com as normas padrão da língua portuguesa, tá? Então, o nosso grupo, por ser de licenciatura em letras, teve como principal objetivo isso, tá bom? E seguiremos aí com o resumo, as outras partes do trabalho sendo apresentadas. O uso excessivo das redes sociais tem afetado o processo de alfabetização de jovens e adolescentes, mais especificamente aqueles que estão nos anos finais do ensino fundamental. Então, o nosso trabalho ele pretende trazer quais são as influências do uso do aparelho celular, dos computadores para o desenvolvimento da escrita desses jovens e adolescentes. Para isso, nós iremos apresentar uma fundamentação teórica que nos levará a entender um pouco sobre essa questão da influência da tecnologia na vida desses jovens, desses alunos. Nós realizamos uma pesquisa com profissionais da educação, professores que atuam nessa etapa do ensino.
E por fim, nós pretendemos, né, demonstrar o quanto essa tecnologia, todo esse aparato que nós temos à nossa volta, ele pode ser utilizado a nosso favor. O quanto o aparelho de celular, seja o computador ou seja qualquer outro tipo de mídia, pode ser utilizado como uma oportunidade de se estabelecer uma melhor comunicação entre o jovem, o adolescente, o professor, os demais colegas e todos os profissionais que estão envolvidos no seu processo de ensino e aprendizagem, mais especificamente na questão do desenvolvimento adequado do processo de escrita. O presente estudo buscará apresentar como a tecnologia tem influenciado a escrita dos estudantes nos dias atuais. Através de entrevistas com alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental, analisaremos os impactos na aprendizagem da norma culta da língua portuguesa. Analisaremos também como o professor pode se utilizar de recursos tecnológicos para que o aluno compreenda a importância dessa norma culta para a comunicação em sociedade. Para isso, serão realizadas pesquisas bibliográficas e estudos de caso, buscando, na realidade, uma forma de compreender as teorias estudadas. O trabalho será dividido em capítulos, partindo do estudo de como a tecnologia tem influenciado o meio e, na sequência, uma revisão bibliográfica da influência da tecnologia na escrita. Finalizaremos apresentando os dados obtidos nas entrevistas, relacionando-os com as teorias estudadas, buscando compreender o papel do professor na construção da linguagem formal para uma boa comunicação em sociedade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia e comunicação. É inerente afirmarmos o quão grande vem sendo a influência da tecnologia e comunicação no desenvolvimento da nossa sociedade e do mundo de uma forma geral e muito ampla. Vem crescendo cada vez mais a influência da tecnologia e comunicação em praticamente tudo o que fazemos. Em todas as áreas da nossa vida, podemos observar o quanto os recursos tecnológicos estão presentes. Ou seja, nos nossos estudos, na nossa rotina, no nosso trabalho, praticamente em tudo. Os recursos tecnológicos, eles são diversos e eles estão acessíveis a nós das mais diversas maneiras possíveis, seja como no uso de um celular, de um tablet, de um computador, em tudo. Agora, mencionando o uso dos recursos tecnológicos na área da comunicação e educação, podemos citá-los como ferramentas imprescindíveis no uso da sala de aula, ou seja, como um recurso pedagógico mesmo. O uso da tecnologia na área de educação ela já vem acontecendo há bastante tempo. Porém, é imprescindível citar que o corpo docente ele deve estar cada vez mais preparado, mais afinado com o uso dessas tecnologias para poder adaptar as suas práticas no contexto escolar. Logo, além de ser necessário dos professores estarem cada vez mais atualizados e preparados quanto ao uso dos recursos tecnológicos e suas aplicações, é muito importante também que o espaço escolar ele tenha uma estrutura física e materiais adequados para o uso correto de sua aplicação. A influência da tecnologia na escrita. Nos dias atuais, não podemos esquecer que o uso da tecnologia reflete diretamente no trabalho realizado dentro do contexto escolar. Sabendo que com a utilização das redes sociais para fins de comunicação por meio da escrita e ainda pensando na agilidade dessa comunicação, informalmente tivemos uma modificação na escrita das palavras, cujo termo internetês passou a ser atribuído para esse tipo de comunicação, onde basta compreender o que a pessoa escreve e quer dizer e já basta, não necessitando de regras ou outras formas cultas da língua escrita. O maior desafio está na forma que será direcionado o trabalho pedagógico docente, a fim de atingir uma aprendizagem contextualizada e significativa, pois, segundo Otero, 2004, uma nova forma de escrita foi criada e que a utilização de palavras abreviadas prevê agilidade na comunicação, uma vez que as conversas se dão comumente em tempo real e com mais de uma pessoa e assunto ao mesmo tempo.
Desta forma, Lourenço, 2013, aponta que o desafio para os educadores da atualidade é a incorporação dos recursos digitais, mais especificamente as redes sociais, nas propostas didáticas em sala de aula, com a finalidade de trazer benefícios no processo de ensino e aprendizagem. Essa necessidade também foi pontuada como necessária no ambiente escolar pela Unesco, ao apontar o trabalho com as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, como também nas diretrizes curriculares nacionais, na parte específica para a formação inicial de professores, que destaca a competência geral que trata sobre o professor compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, está imbuído nos documentos normativos a previsão do trabalho pedagógico no que se refere ao uso da tecnologia, e haja vista que as redes sociais apresentam uma nova forma de escrita, como o internetês, faz necessário um olhar docente atento para que os estudantes obtenham êxito e possam adquirir mais conhecimentos e discernir a escrita formal da escrita cotidiana nos diferentes contextos. Olá! Agora falaremos sobre a nossa metodologia. O trabalho será realizado através de duas metodologias diferentes, sendo elas pesquisas bibliográficas e estudo de caso. As pesquisas bibliográficas deverão ser baseadas em diferentes autores, nos levando a uma seleção reflexiva, onde escolheremos estudar e apresentar autores que estabelecem os parâmetros relacionados ao uso da tecnologia no ensino-aprendizagem. Já no estudo de caso, utilizaremos a entrevista como fonte de estudo, visando relacionar com as teorias apresentadas e assim teremos uma visão sistêmica da forma como a escrita tem se apresentado nas salas do Ensino Fundamental 2. As entrevistas serão realizadas com professores que atuam na rede pública estadual de ensino, mais especificamente nas séries finais do ensino fundamental. Análise do perfil dos entrevistados. A pesquisa foi realizada de forma assíncrona através do aplicativo Google Forms, onde cada professor teve a oportunidade de realizá-la em momento oportuno durante a aceitação do termo de livre consentimento. Esse método de realização de pesquisa permite ampliar o número de pessoas entrevistadas e também vivenciar experiências diferentes, considerando que podem ser feitas com pessoas de diferentes realidades escolares. Dentre as entrevistas realizadas, contamos com a participação de 10 professores, onde se dividem nas diferentes áreas do conhecimento e todos atuam com alunos das séries finais do ensino fundamental. Entre os entrevistados, 4 deles já atuam nessa profissão há mais de 15 anos, contando com 6 professores que estão há menos de 5 anos atuando com esses alunos. A entrevista contou com a participação de professores que atuam em 3 escolas de diferentes cidades, onde em comum comparamos a atuação com os alunos das séries finais do ensino fundamental. A apresentação e discussão dos resultados. A entrevista nos permitiu compreender que os professores se preocupam com a escrita dos alunos nos dias atuais, sendo que 6 deles destacaram que os alunos apresentam uma escrita de possível compreensão, porém, não de acordo com as normas da língua portuguesa. 2 entrevistados destacaram que os alunos possuem uma escrita de difícil compreensão, e outros 2 apresentaram que os alunos cometem muitos erros ortográficos. A análise dos resultados nos fez perceber também que 70% dos professores entrevistados não acreditam que o uso da tecnologia pelos alunos seja para fins pedagógicos, destacando ainda que somente um entrevistado acredita que a tecnologia influencia de forma positiva na construção do processo de escrita dos alunos. Diante as análises das entrevistas, ainda foram destacados alguns pontos relevantes onde os professores demonstram uma grande preocupação na forma como os alunos utilizam a tecnologia, destacando que o excesso de uso de gírias e abreviações acabam confundindo os alunos e muitas vezes eles não se interessam por aprender a norma correta da escrita das palavras. Foi destacada também que os alunos praticam menos a escrita por causa das palavras que se autocompletam,
e acabam utilizando muito mais os áudios para se manterem em comunicação, causando a preocupação em relação à aprendizagem da linguagem escrita de forma correta. O objetivo deste trabalho de conclusão foi realizar um estudo abrangente sobre a influência das tecnologias digitais na escrita. O campo de estudo dessa pesquisa envolveu os alunos do ciclo 2 do ensino fundamental. Foi também constatado, através desse estudo, o quanto as tecnologias digitais se tornaram parte integrante da vida das pessoas. Se por um lado a popularização das tecnologias digitais se tornaram sinônimos de inclusão, por outro lado, a demora de perceber esta realidade no processo ensino-aprendizagem no ambiente escolar gerou-se um conflito de realidades. Isso nós percebemos no dia a dia, no ambiente de trabalho nosso, na nossa convivência com os alunos, com as pessoas, com a própria família, com as diversas gerações, de crianças, adolescentes e jovens, e, por que não dizer, também a terceira idade. Como disse Freire, que escola e sociedade parece não caminhar na mesma direção, nem falar a mesma língua. Aí o Freire continua dizendo que a escola mostra-se previsível, priorizando uma linguagem prescritiva, atuando em via de mão única. Por outro lado, a sociedade é dinâmica, multimediática, imprevisível, priorizando a multiplicidade e a simultaneidade de linguagem, valorizando o conhecimento em rede transdisciplinar. Então nós vemos aí este conflito de realidade. O Prensky, eu coloquei aqui, ele vai dizer que esta geração ela quer algo que seja útil, relevante, que esteja relacionada com o seu mundo e suas vivências, e que também seja agradável e divertida. Ele coloca aqui o seguinte: trata-se do conforto das pessoas mais jovens com a tecnologia digital, sua crença na facilidade, na utilidade, na benignidade, na visão da tecnologia como um parceiro divertido, que eles podem dominar. E aqui nós colocamos, é aqui que entra a participação integral do professor, dos educadores, em conduzir o educando não pelo caminho oposto às tecnologias digitais, mas, como tratado nesse trabalho de pesquisa, tornar o educando um apreciador da tecnologia, sem contudo perder a noção da importância e relevância do uso da escrita, como de fato a conhecemos, não deixando com que a internetez dita as regras de como se deve escrever, de como se deve comunicar. Podemos entender que as tecnologias digitais e a escrita em sua forma culta podem andar juntas, cooperando no desenvolvimento social, cultural, físico e intelectual do educando, sem perder a beleza e o romantismo. Nesse caso, um trabalho conjunto de interação, conscientização, o que se chama de pedagogia presente e afetiva, contribuirá para a escrita pelo apreço à literatura e uso consciente e responsável das tecnologias digitais, tanto pelo educador como pelo educando. Ok? Muito obrigado.